Vamos então continuar aqui com a segunda parte do texto sobre o presidencialismo de coalizão brasileiro. Agora falando então sobre o que é então o famoso dilema institucional brasileiro, que está aqui justamente no título do artigo do Sérgio Abranches, né? Obviamente que esse dilema institucional é assim, um dilema na visão do Sérgio Abranches, né? Cada um pode até colocar outros dilemas e coisas assim do mais. Mas, segundo Abranches, qual que então é o problema da estrutura montada pelos constituintes em 1988, né? Olha, o Brasil teria então um problema, uma dificuldade de lidar com o sistema democrático, né? Aquela velha história, né? Parece que o Brasil só cresce, só dá certo sob ditaduras, né? Foi assim com Getúlio Vargas, onde o Brasil prosperou bastante. No período de 46 a 64, mais ou menos, foi lá, parece que as coisas não funcionavam muito bem, tanto que teve o golpe de 64, se tudo estivesse perfeito não teria golpe, né? E depois, né, na curta experiência que o Sérgio Abrantes viveu pós a ditadura militar, no governo de Sarney, aparentemente as coisas também não estavam muito bem, não. Então, qual que seria o problema? O que o Brasil estaria fazendo de errado para não conseguir conviver muito bem com a democracia, sendo que vários outros países parece que convivem muito melhor? Bem, a ideia básica é o seguinte: a organização política não conseguiu processar toda essa diversidade mencionada aqui, né, no vídeo anterior, né, isso aqui que eu falei. Isso não consegue ser processado pelo sistema político democrático. Um sistema autoritário, aparentemente, consegue lidar com isso aí de forma mais tranquila, mais fluida, né? Então, o dilema institucional brasileiro seria, então, encontrar um ordenamento institucional, obviamente, democrático, eficiente para agregar as pressões derivadas, né, do quadro heterogêneo da sociedade brasileira, conseguir gerir elas, encaminhá-las de forma funcional, né, e fazer a economia desenvolver, a situação social melhorar, as pessoas serem atendidas nos hospitais, nas escolas e tudo mais, né? Então, você tem que criar um sistema político que consiga processar as demandas da sociedade e encaminhar de forma adequada. Bem, no Brasil democrático, né, sempre houve um histórico muito grande de conflito entre o legislativo e o executivo. Tá? Nos períodos democráticos, nos períodos autoritários, muitas vezes o legislativo era fechado, ou então era muito submisso ao executivo. Então, né, ficava mais fácil. Mas quando voltava a democracia, sempre tinha aqueles estranhamentos, né, e disputas recorrentes entre o presidente e o Congresso. Né? Por quê? Né? Isso, obviamente, começava a causar alguns problemas. Bom, a ideia é que havia uma fragmentação de forças muito grandes no Congresso. O Congresso ele nunca foi organizado assim, em bases que sejam, ao mesmo tempo, simples e claras. Né? Ou seja, você tem uma rotineirização dos conflitos. Tá? Por outro lado, você tem sempre uma agenda política muito inflacionada pelo executivo. O executivo fica o tempo todo criando políticas, criando propostas novas que precisam ser apreciadas pelo Congresso. Por que o executivo precisa fazer isso? Basicamente por causa disso aqui, ó, que eu coloquei, ó, tá aqui também, nesses dois slides. O Estado interventor desenvolvimentista, o Estado grande e burocratizado, basicamente por questões econômicas. Né? Como o sistema brasileiro sempre foi o desenvolvimento conduzido pelo Estado, o Estado tinha que ter muitas políticas para poder conduzir esse desenvolvimento. Nisso se diferencia de países de caráter mais liberal, onde o Estado não precisa fazer tantas políticas, não precisa decidir o preço da gasolina, o preço do pepino, o preço do ovo, o preço de nada disso, entendeu? Né? Até lembro de uma piada do Mussum, né, dos Trapalhões, né, que aparecia, né, olha só, vou gastar alguns minutinhos dessa piada. É o seguinte, tem um quadro, depois eu vou deixar aqui nos comentários, né, e que fala o seguinte, tá lá o Dedé e o Mussum, né, o Dedé tá lendo o jornal e reclamando, falando, nossa, né, olha aqui, vai aumentar o tomate. Aí o Mussum fala, tá certo, é isso mesmo, né,
Não, tem que aumentar mesmo, o governo tá certo. O cara, Aí ele fala, mas vai aumentar o ovo. Né? Aí o Mussum fala, olha, tá sem ninguém valoriza o trabalho da galinha, o esforço que a galinha faz, o governo tá certo. Aí o Dedé fala, pô, mas você é um cara do contra? O Mussum fala, não, quem é do contra é os outros, eu sou a favor do governo, né? Aí o Dedé fala, não, peraí, olha essa notinha aqui, olha, o governo vai aumentar o preço da cachaça. Aí o Mussum pega o jornal, lê e fala, eita, governozinho vagabundo, né? Além da piada ser boa, tem a questão do quê? Que a gente pode se questionar. Poxa, por que o preço do ovo, da cachaça, do tomate está na mão do governo? Por que o governo está decidindo o preço dessas coisas? Ora, porque até os anos 80, né, começo dos 90, o Brasil era caracterizado por um estado muito controlador na economia, entendeu? Então, várias decisões que hoje são tomadas pelo mercado eram tomadas pelo Estado, né? Ou seja, o modelo de desenvolvimento que a gente construiu ao longo do tempo exigia um Estado muito ativo, vamos dizer, né? E num sistema democrático se espera que esse Estado ativo sofra controle do Congresso. Mas, devido à fragmentação da composição das forças políticas no Congresso, você não consegue ser ágil, o Estado, no nível federal, não consegue ser ágil para tomar todas as decisões que precisa tomar, dado o modelo econômico, né? Teria duas opções, então. Ou a gente torna o governo central mais ágil, ou seja, ele toma decisões de forma mais célere, ou então tira decisões da atribuição do governo e, por exemplo, uma estrutura liberal, onde todas essas decisões são feitas autonomamente pelo mercado e o Estado não precisa agir a respeito disso, entendeu? Pois bem, né? Todo o argumento aqui do Sérgio Abrantes, ele é dizendo que assim, o problema, né, no Brasil não é falta de democracia, obviamente, quando nós estamos na ditadura, né? Então, ou seja, o Brasil dos anos 80, assim como o Brasil de 46 e 64, não tinha problema de falta de democracia. Ah, mas o sistema político é ruim, os desejos do povo não são atendidos. Olha, gente, esse é um tipo de crítica que poderia servir para qualquer país, democrático ou não democrático, porque atingir os interesses do povo, além não é só uma questão de democracia, mas é também uma questão de capacidade de gestão. E nesse caso, a capacidade de gestão tem governos até ditatoriais que conseguem atingir isso muito bem. Mas o problema do Brasil é que as instituições, né, são, de certa forma, democráticas demais, né? Não estou acusando aqui o Sérgio Abrantes de ser o defensor do autoritarismo. Não é o caso. Não é verdade. Não é, nunca foi. Mas a crítica aqui é aquilo que nas minhas outras aulas, né, vocês vão poder reconhecer facilmente. A crítica dele é que o nosso sistema ele é muito consensual, ou seja, ele exige um consenso muito amplo, né? E com isso, né, eu coloquei até na aula lá sobre os modelos majoritário e consensual. O modelo consensual é caracterizado por um sistema de decisão mais lento, mais tendente à paralisia decisória. O diagnóstico, né, do Sérgio Abrantes é justamente isso. Olha, fomos majoritários demais. Deveríamos caminhar para um modelo mais... Desculpa, fomos consensuais demais. Assim, todos os constituintes, tanto os de 46 quanto os de 88, colocaram muito consensualismo aí, entendeu? A gente tinha que caminhar para um modelo mais majoritário. Então, a combinação de muitos problemas, coloca aqui muitas áreas de atuação na esfera estatal, mecanismos frágeis e lentos de resolução. Então, claramente aqui a ideia do modelo consensual. Traz, então, perigos de crise de governabilidade, né? E então, como resultado, temos um executivo fraco e incapaz de reagir frente às crises que acontecem. Imagina aquela crise de inflação de 36 milhões por cento e o governo lá de mãos atadas, sem conseguir fazer o que precisa fazer. Qual é o principal temor que os cientistas políticos e grande parte da sociedade tinha? Um retorno ao sistema autoritário, né? De certa forma, a ideia é, olha, não precisamos abrir mão do consensualismo para não voltar ao sistema autoritário.
Bom, vou continuar então, vai, vamos lá. Bom, vamos aprofundar mais então. O que seriam então esses erros do sistema brasileiro, né, dos padrões do sistema brasileiro que tornariam então todos esses problemas aqui, né? Olha, as bases do nosso sistema político que a gente tem lá, para colocar desde a República Velha, são o quê? O presidencialismo, o federalismo, o bicameralismo, o multipartidarismo e a representação proporcional, né? Então, essas são as bases do sistema político brasileiro republicano, né? Ou seja, desde 1889. Então, desde então, quando a gente abandonou a monarquia, nós instituímos o presidencialismo, na mesma Constituição se tornamos uma federação, deixamos de ser um país unitário, e mesmo no Império já éramos bicamerais. No Império também a gente tinha bipartidarismo, né? Então, a partir sendo a República Velha, acho que não conta muito porque tem aquela ideia dos partidos únicos estaduais, né? E representação proporcional temos também desde a Constituição do Império. O que causa estes sistemas, né? Primeira questão, eles provocam uma multiplicação enorme do número de partidos. Né? Estamos aqui, isso aqui é uma tabela dos partidos atuais, né? Tem a maior parte, grande parte desses partidos aqui não existiam na época da Constituição, mas nós sempre fomos caracterizados assim sempre eu quero dizer, eu acho que vamos colocar como marco mais importante aí em 1946, né? Porque antes de 46 você tinha controle do número de partidos por mecanismos não democráticos, como, por exemplo, os famosos partidos únicos estaduais da República Velha. Mas desde 46 o sistema brasileiro começou a se fragmentar, o sistema partidário brasileiro começou a se fragmentar muito, e o resultado é que nós temos a quantidade de partidos muito maior do que a verdadeira pluralidade social, né? É mais ou menos aceitável na ciência política se você tem, por exemplo, uma sociedade fragmentada ter muitos partidos. Pensa a Suíça. Suíça você tem falantes de alemão, falantes de francês, falantes de italiano, católicos, protestantes, pessoas de esquerda, de direita, mas essas são clivagens reais, elas existem, né? Ou seja, tem lá um partido francófono católico, né? Por quê? Você tem a população católica que fala francês e essas pessoas não querem votar num partido cuja elite dirigente fala alemão. Essa questão linguística é muito séria, a questão religiosa também é muito séria. Agora, pensa a partir, sei lá, qual que é a diferença real em termos de programa entre o PRB e o PTB? Nenhuma. Tipo, do ponto de vista ideológico, eles são basicamente a mesma coisa. A diferença é que o partido esse aqui tem um dono, esse aqui tem outro dono. Mas eles não estão representando frações diferentes da sociedade. Entendeu? Né? Desculpa se tem algum dirigente aqui do PRB e do PTB, talvez vocês se discordam, por favor. Se você discorda da minha visão, escreva nos comentários aqui, porque eu estou errado, eu lerei e responderei com cuidado. Mas, assim, a impressão que a maior parte dos analistas tem é que realmente essas diferenças são artificiais. Qual que é a diferença entre o PMDB e o PTB, né, em termos ideológicos? Né? Talvez o PTB um pouco mais à direita que o PMDB, mas se for é pouquíssima coisa, entendeu? Então, não tem sentido eles serem partidos diferentes. Sei lá, ou o PDT, cadê o PDT aqui, ó? Deve estar em algum lugar aqui, PDT, PDT, PDT. Aqui, ó, PDT é florzinha. E o PSB, né? Porque um tem um grupo que domina, outro tem outro grupo, só isso é uma diferença pouca para ter dois partidos, a maior parte das pessoas pensa. Bom, mas o desafio é como criar um sistema que cria o número correto de partidos. E aqui vamos lembrar também na outra aula introdutória sobre instituições, que eu falei que o número de partidos é em grande parte uma função das regras do jogo. Regras diferentes criam um número diferente de partidos, né? Então, se a gente tivesse um sistema que nem um voto distrital, os partidos aqui seriam obrigados a se fundir e criarem partidos maiores. Se nessa época a gente já tivéssemos cláusula de barreira, né, estou gravando aqui em 2020, então temos uma lei de cláusula de barreira que ainda não entrou em vigor. Vai entrar na eleição de 2020, né? Então, o resultado, na verdade, já entrou parcialmente em 2018, vai entrar com um pouquinho mais força em 2020 e, na verdade, vai entrar com força total em 2030. Mas uma cláusula de barreira
obrigariam os partidos a se unificarem. Você vê que as regras eleitorais são muito importantes para determinar o número de partidos. Nós temos também um sistema presidencialista e não parlamentarista. E o Sérgio Abranches discorre, né, dizendo que a maior parte dos países escolheu o parlamentarismo não por acaso. Né? Alguém poderia até refletir que talvez os presidencialismos, não é que a maior parte das democracias escolheu o parlamentarismo, mas é que os países que escolhem o presidencialismo, muito frequentemente, não são estáveis. Então, o cara lá era ditadura, vira uma democracia presidencialista. A chance dele voltar para uma ditadura é muito maior do que se ele fosse parlamentarista. Então, uma vez que o cara escolhe a democracia parlamentarista, fica democrático. Então, por isso que, na prática, né, por meras questões evolutivas, temos mais democracias parlamentaristas. Eu não tenho certeza se essa coisa de que a maior parte das democracias é parlamentarista vale para hoje. Em 88 com certeza valia, mas depois de 88 teve muitos países que se redemocratizaram, na América Latina, na África, na Ásia, no leste europeu, e muitos deles escolheram o presidencialismo. Então talvez hoje teremos uma maioria de democracias presidencialistas. Mas na época que ele escreveu, em 88, ele afirmou, né, que a única democracia estável presidencialista são os Estados Unidos. Ele até chamou presidencialismo puro. Por quê? Tem casos em que não é totalmente presencialista. Tem alguns países que misturam características do presencialismo com características do parlamentarismo. Ele citou a Finlândia, que era um presidencialismo quase parlamentarismo, né? Tanto que o presidente era eleito pelo Congresso, e eu tenho a impressão que, inclusive, hoje em dia eles já são 100% parlamentaristas. Eles abandonaram o presidencialismo porque teve um presidente lá que ficou muitos anos, era um cara meio autoritário, então eles acabaram tirando quando o cara saiu, eles meio que esvaziaram todos os poderes do presidente e todos os poderes foram assumidos pelo parlamento. A França é um caso misto de semipresidencialismo e a Suíça é um caso meio bizarro, onde o presidente, na verdade, é uma comissão eleita pelo parlamento. Lá eles têm o presidente, o poder executivo, é uma comissão de 7 pessoas eleitas pelo parlamento, onde cada pessoa se reveza por um ano como presidente oficial da Confederação Suíça. Então, presidencialismo, assim, tal como a gente imagina, é o caso americano. E só os Estados Unidos que conseguiram dar certo com esse sistema. Então, ele meio que faz uma profissão de fé contra o presidencialismo. Eu vou falar sobre isso em mais detalhes mais à frente. Tá. Beleza. Vou ficar por aqui por enquanto.